O Flamengo não fazia um bom jogo. E o Arrascaeta, mesmo assim, teve uma outra oportunidade que um jogador do nível dele, da classe dele, embora ele tenha muito crédito nessa temporada, está jogando muito futebol, mas ele não pode perder o gol que ele perdeu. Se o Flamengo faz esse gol, a história seria totalmente diferente. Você abrir um placar de 2-0 logo ali aos 15 minutos do primeiro tempo, seria totalmente diferente. Só que ontem, Fernanda Maia, o Flamengo jogou muito mal, foi a pior partida do Flamengo com o técnico Felipe Luiz, sem sombra de dúvidas. Só para a gente ter um pouquinho de noção, o Flamengo ontem teve aproveitamento de 78% nos passes. O Flamengo ontem errou passe de uma maneira absurda, exagerada. Só o Gerson errou 10 passes. Eu não lembro a última vez que o Gerson errou tanto passe em um jogo só. Inclusive, foi uma partida horrível do Gerson. Um dos piores em campo, se ele não foi o pior em campo. E, de fato, eu não consigo salvar ninguém nesse duelo. Vamos lá. Beleza, o Pedro ficou o primeiro tempo apenas em campo. Mas ele foi pouco acionado. Então não tem nem como eu criticar o Pedro, ele só ficou 45 minutos em campo. O De La Cruz, no meio de campo, ele pelo menos se esforçava. Agora, todo mundo pediu a entrada do Danilo. O Danilo entrou no lugar do jogador errado. Porque se era para colocar o Danilo, que botasse então no lugar do Léo Pereira. Porque eu defendi a manutenção do Léo Ortiz. E a gente pôde ver ontem, quando o Léo Ortiz não está em campo, a saída de bola do Flamengo cai o nível, assim, absurdamente. O Flamengo finalizou 5 vezes ao gol do Central Córdoba. Um time como o Flamengo, que tem que se impor, que tinha que vencer, o Flamengo tinha que buscar essa vitória. Em nenhum momento o Flamengo se mostrou na vontade de vencer. Pelo contrário, um time totalmente perdido em campo, desorganizado. Eu não vi nenhuma característica do técnico Felipe Luiz na equipe ontem. Nenhuma. Ninguém conseguiu fazer aquilo que o Felipe Luiz sempre pede. Então parece que o time não treinou para esse jogo. Parece que pegou um monte de jogador, vamos botar em campo e vamos ver o que vai dar. Porque foi exatamente isso. E eu não vi em nenhum momento os jogadores incomodados com a situação. Aquela vontade, nem na base do abafa, sabe? Quando o time está muito mal, vamos na base do abafa. Vamos cruzar a bola na área. É isso. Vamos dar um jeito. Nada. Não tinha nada. Então, ontem o Flamengo, te respondendo, não merecia vencer e eu acho que muito menos empatar. É porque o Central Córdoba deu mole. Se tivesse aproveitado um pouquinho melhor as oportunidades que teve, tirado proveito dos defeitos do Flamengo no jogo de ontem, o Central Córdoba poderia ter saído de campo com a vitória. Só não saiu porque é um time muito fraco. O Central Córdoba está 5 jogos sem vencer no Campeonato Argentino. O Flamengo tinha a obrigação de vencer e eu preciso ser coerente com o público que nos assiste aqui e também nas outras redes sociais. Eu falei, qualquer resultado que não seja uma vitória do Flamengo, para mim é vexame. E foi vexame não só pelo empate, mas pela forma como o Flamengo atuou. O Bruno Henrique, por exemplo, eu não consigo mais defender o Bruno Henrique. Mais uma vez jogando muito mal. Então, assim, de fato, eu acho que a situação envolvendo fora das 4 linhas, cartão amarelo ou não, o STJD agora está atrás dele, eu acho que isso está influenciando muito sim. Porque ele é ser humano, é óbvio que a cabeça dele fica mexida. Então, Fernanda, o Flamengo não merecia vencer. O Wesley, por exemplo, tem caído muito de produção. Fez novamente uma partida horrível. O Ayrton Lucas também foi muito mal, errando saída de bola nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, dando um susto danado. Talvez eu possa salvar o goleiro Rossi, que embora muita gente ache que ele teve culpa no gol do Central Córdoba, mas ele em alguns momentos conseguiu fazer boas defesas. Então eu não consigo salvar ninguém. E de fato, o Flamengo precisa tomar vergonha na cara, porque chegar na altura do campeonato, dessa fase de grupos da Libertadores, com apenas 5 pontos conquistados, isso para mim é uma vergonha. E tendo a obrigação de vencer os 2 jogos que restam. E vencer ganhando bem. Porque o placar precisa ser largo por conta do saldo de gols. Porque se der a lógica, os 3 times vão chegar com 11 pontos. E aí o saldo de gols vai ser o critério de desempate. E o Flamengo hoje está atrás, por exemplo, da LDU no critério de desempate. Então o Flamengo precisa vencer os 2 jogos aqui no Maracanã bem, com placar elástico. Eu, Fernando, assim, seria leviano da minha parte dizer que os jogadores entraram não estão sem vontade de jogar. Mas o que parece que na Libertadores eles não estão dando, de fato, a devida atenção a essa competição que é extremamente importante, porque os jogadores estão displicentes, falta de atenção total. O jogo de ontem, desde o primeiro minuto até o último minuto, jogadores sem atenção alguma dentro de campo. E o Felipe Luiz, ele precisa ser cobrado. Chega, não dá mais para eles virar uma entrevista coletiva e falar assim, eu sei o que eu estou fazendo. Não, você não sabe o que está fazendo, Felipe Luiz. Se você soubesse o que você estava fazendo, o Flamengo não ia jogar dessa maneira ontem. O meu questionamento não é em relação ao resultado. Empatar, perder, ganhar, faz parte do jogo.
Isso é futebol, qualquer bola ali pode mudar toda a história dos 90 minutos. Agora, o problema é como você se comporta durante os 90 minutos. E durante os 90 minutos o Flamengo em nenhum momento mereceu vencer. Pelo contrário, eu vi a todo momento o Flamengo perdido, desorganizado. Então, muita coisa precisa mudar, senão o Flamengo novamente vai passar por uma flamengada na Libertadores. Nos últimos 2 anos, eu não vou nem falar só sobre 2025, nos últimos 2, talvez até 3 anos, o Flamengo não tem levado a fase de grupos da Libertadores a sério. O Flamengo não tem priorizado a fase de grupos da Libertadores, que é uma fase muito importante, porque a classificação, quando você faz uma excelente competição na primeira fase, você consegue decidir os jogos em casa. Contra quem o Flamengo foi eliminado nas últimas 2 oportunidades na Libertadores? Olímpia e Pearol. Ambos os jogos fora de casa, porque fez uma campanha terrível na fase de grupos da Libertadores. Aí a gente vai recapitular o trabalho Foram do Felipe. nas oitavas? Não. Luiz, nessa Libertadores, 1-0 Deportivo Táchira, o Flamengo não jogou nada. O Flamengo achou um gol no final. A verdade foi essa. Contra um adversário que é saco de pancada de todo mundo no grupo. Beleza. Segundo jogo foi Central Córdoba. Sim. Perdeu no Maracanã. O único jogo no Maracanã perdeu com atuação bizarra. Terceiro LDU jogo também, LDU 0-0. O Flamengo não jogou nada. Contra o Central Córdoba foi assim impressionante pra mim no sentido nem só tático e nem só em questão física, como o Vini falou o quesito anímico, né? Foi muito mais da qualidade técnica. O Flamengo tem jogadores que são de nível de seleção em todos os âmbitos, brasileira, chilena, argentina, uruguaia e tudo mais. Cara, ontem parecia um time realmente amador, um time que não conseguia trocar passes, assim, não conseguia construir suas jogadas, não conseguia utilizar da qualidade dos seus jogadores. Talvez, apesar do Arrascaeta ter perdido o gol, ele foi o único que salvou ali por ter feito o gol de fato, e o Rossi, que o Rossi evitou a derrota do Flamengo ontem mais uma vez, assim como tinha sido contra o Cruzeiro. A gente não pode esquecer que não é só na Libertadores. O último jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro é muito ruim. Era isso muito que eu queria ver com... Vivendo um momento de oscilação. Como todos os clubes do futebol brasileiro vivem, o Flamengo começou a viver o seu momento de oscilação. E quando eu digo isso, não é só sobre as 2 últimas partidas. É lembrando do jogo contra o Central Córdoba, é lembrando do jogo contra a LDU, e aí sim, a gente pode até pensar em calendário ou não. Mas espera aí, qual é o time mais preparado do Brasil para encarar o calendário do futebol brasileiro? Eu não tenho Hoje dúvida é que o Flamengo, Dessa diante do Central Córdoba. É isso Independentemente do momento, da oscilação, e de fato vive uma oscilação do calendário do futebol brasileiro, é o Central Córdoba. E com todo respeito ao clube argentino, é a primeira vez que disputa a Libertadores. Eles comemoraram quando caíram no grupo do Flamengo, porque eles iam poder ver o Flamengo de perto, como se fosse o Real Madrid da Libertadores. Foi a primeira vez que eles saíram da Argentina. Exatamente. Foi a primeira vez que eles marcaram um gol na Libertadores. Eles marcaram contra o Flamengo. Eu acho que vai muito além de oscilação, calendário do futebol brasileiro. Para mim, é o nome disso é salto alto. Porque no Maracanã eu senti salto alto dos jogadores, independentemente se poupou 3 titulares no primeiro tempo. E ontem eu também senti isso. Eu achei que eles entraram em campo assim, pensando assim, pronto, a qualquer momento a gente vai ganhar. Inclusive quando eles fizeram o gol logo aos 9 minutos. Você vê o relaxamento total, porque o Flamengo não estava bem. Mas quando faz o gol, o time piora. Entende? Quando eu achei que fosse melhorar, o time piorou. Por quê? Ficou mais desatento, mais sem vontade, mais insosso. Então, assim, de verdade, eu acho que foi muito salto alto ontem. Eu repito aqui, gente, nos últimos 2 anos o Flamengo negligenciou a fase de grupos da Libertadores. Nesse ano é pior ainda, porque nem no Maracanã conseguiu vencer. Ah, tem 2 jogos no Maracanã, pode se classificar. Pode, até deve. Até acho que o Flamengo vai se classificar porque a pressão e tudo mais, esses jogadores podem render mais. Mas a campanha que o Flamengo faz é decepcionante para qualquer torcedor e para piorar. Aí a gente tem que tangir outro ponto também. Que a gente saiba, a diretoria prioriza o Campeonato Brasileiro. Então, eu ia chegar nesse ponto. Isso não é informação. Mas vamos lá, a partir do momento que o brasileiro se torna prioridade e o bicho é maior para os jogadores no Campeonato Brasileiro, automaticamente... Eles são seres humanos. O bicho é maior, isso é uma informação? Obviamente isso influencia. Claro que influencia. E em quais competições o Flamengo poupou o time? Na Libertadores. Na Libertadores. Então, assim, falar do Felipe Luiz, correto, tem que cobrar. Falar dos jogadores, correto, tem que cobrar. Mas isso foi uma diretriz traçada pela diretoria. Inclusive, ele poupou ontem, né? Ele poupou ontem. Léo Ortiz foi poupado. Falar de um jogo que você tem a oportunidade de entrar na fase de classificação, ganhar de um adversário que hoje é direto, porque está disputando a classificação, e o seu melhor zagueiro não joga? O melhor zagueiro que eu digo no momento é o Léo Ortiz, digamos assim, e assim desde o ano passado ele não joga. E foi uma escolha que já tinha sido apontada por todos contra o mesmo Central Córdoba no Maracanã. Exato. E nós comentamos muito e quase o Léo Pereira faz besteira ontem de novo. E outra, eu tenho, isso não é informação, eu tenho a impressão que ele ia botar o Danilo no lugar do Léo Pereira.
e mudou justamente por conta da falha. Só pra não dizer que ele tirou por isso. Entende? Porque a ideia já era poupar, pelo visto. Tanto é que ontem eu falei isso aqui, que a pessoa falou o seguinte, se ele tirar o Léo Pereira, é questão de planejamento. Por quê? A ideia já era colocar o Danilo. Sim. Mas se ele botasse o Danilo no lugar do Léo Pereira, ia parecer que é por conta da falha. Então, assim, foi um erro de administração, na minha opinião. Aí eu preciso ser coerente. Se era pra colocar o Danilo, então colocasse no lugar do Léo Pereira. Sim. Você não tem que tirar o seu melhor zagueiro, que tem a melhor saída de bola, que é algo que ontem, no jogo de ontem, ficou faltando, pra... não, vamos pensar no grupo. Eu acho que foi um erro de gestão do Felipe Luiz. Tá aí agora, só faltam 2 jogos, né, Vene, pra o Flamengo na Libertadores. LDU, gente, a LDU é chata na competição. Nós já falamos isso aqui venceu algumas ontem. vezes. Tomou um susto, mas venceu. A sorte do Flamengo é que o Deportivo Táchira fez 2 gols na LDU. Porque o saldo de gol diminuiu. A Central Córdoba com 8 pontos, o Flamengo com 5 pontos, Deportivo Táchira não pontuou ainda, então tá o Flamengo na briga aí com o Central Córdoba, ele é do distrito. 3 times para 2 vagas para conseguir se classificar na Libertadores, lembrando que ainda faltam 2 jogos para o Flamengo. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, está interessado em Felipe Luiz como novo técnico da seleção brasileira, visando um projeto a longo prazo até 2030. Felipe Luiz, atualmente fazendo um bom trabalho na equipe principal do Flamengo, vê com muito carinho essa oportunidade, mas treinar a seleção é algo que mexe com qualquer treinador, ainda mais com alguém que está começando agora sua carreira à beira do campo. Essa possibilidade faz qualquer profissional repensar seus planos, pois assumir o comando da seleção brasileira é uma chance única na carreira. Felipe Luiz tem mostrado qualidade, liderança e visão tática no comando do time rubro-negro e está bem avaliado internamente tanto no Flamengo quanto pela própria CBF. Caso aceite esse desafio e deixe o Flamengo, o principal nome para substituí-lo seria Jorge Jesus. O treinador português está atualmente sem clube e uma negociação com ele seria considerada simples e rápida. Jorge Jesus já conhece o clube, a estrutura e tem total identificação com a torcida rubro-negra, além de ter deixado uma marca histórica na sua primeira passagem. Outro ponto que facilitaria o acerto é a excelente relação que o presidente Rodolfo Landim e o dirigente José Botu mantêm com Jorge Jesus. Ambos enxergam no português o nome ideal para recolocar o Flamengo no topo, caso Felipe Luiz aceite o convite da seleção. Nos bastidores, o nome de Jorge Jesus já começa a ganhar força, justamente pela sua disponibilidade imediata e pelo carinho que a torcida ainda nutre por ele. O Flamengo não quer perder Felipe Luiz, mas entende que se trata de um chamado especial e não colocaria obstáculos caso a proposta da CBF realmente se concretize. Com isso, a diretoria rubro-negra já começa a se movimentar, analisando os cenários e se Felipe Luiz decidir treinar a seleção brasileira, Jorge Jesus é o nome mais provável para treinar o Flamengo. E agora a pergunta que fica para o torcedor rubro-negro é a seguinte: você contrataria Jorge Jesus para substituir Felipe Luiz, caso ele vá para a seleção brasileira? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!